Parte 2. A Fuga, Berlim, 1933-1939, capítulo 2. Amanda Sternberg sempre tivera medo de encontrar seu fim em meio às labaredas do fogo. Por isso não foi tão surpreendente quando soube que seus livros logo enfrentariam o mesmo destino. Já haviam deixado em sua pequena livraria em Charlottenburg um panfleto de advertência com as 12 teses. Portanto, ela tinha de começar a fazer a limpeza, desde a vitrine da frente até os cantos mais distantes da sala onde os livros eram estocados. Ela precisava se livrar de todos os livros que poderiam ser considerados ofensivos, antipatrióticos ou pouco alemães. Aquela paródia luterana que pretendia eliminar todo o espírito judaico do universo impresso já havia atingido todos os proprietários de livrarias do país. Amanda tinha a certeza de que apenas um número muito reduzido dos seus livros iria sobreviver. Ela passara tantos anos entre pergaminhos, manuscritos, livros com capas de couro e ilustrados à mão, histórias de duelos, amantes furtivos, pactos diabólicos, loucos empedernidos. Eles eram parte do próprio passado dela e da família, o amor do seu pai, a arte dos antigos escribas. Tudo isso seria agora reduzido a cinzas, um verdadeiro ato wagneriano de purificação, disse a si mesma. Ela ainda se agarrava à esperança desesperada de que a fachada de uma loja chamada Jardim das Letras pudesse passar despercebida. Se ela mostrasse a pureza alemã na vitrine e escondesse os livros que mais amava na sala dos fundos, talvez a deixassem em paz. As nuvens estavam a seu favor. Várias semanas de chuva haviam contido o avanço das fogueiras. Apesar das suas vagas esperanças, ela não podia colocar a família em risco, e por isso decidiu finalmente começar a cruel tarefa. Mas primeiro se deitou ao lado de uma das estantes e descansou a cabeça contra o tépido assoalho de madeira. Olhando para o teto coberto de teias de aranha, deixou que sua mente divagasse entre as rachaduras e manchas de umidade acima, cada uma com sua história, como cada livro tinha a sua. Na infinita fogueira que ela previu, nenhum único volume sobreviveria, porque mesmo os mais alemães, os mais nacionalistas, os mais puros deles podiam conter inúmeras ambiguidades. Ela sabia bem que não importava como o autor criasse seus personagens, não importava quais palavras escolhesse, era sempre o leitor quem tinha o poder da interpretação. No final, o cheiro dos livros, até mesmo do outono, depende do nosso olfato, pensou, tentando encontrar as possíveis soluções, nenhuma das quais se mostrando viável. Ela suspirou e colocou as mãos no abdômen, que logo começaria a ficar arredondado. O tilintar da campainha da porta despertou-a da letargia. Inclinando a cabeça para trás, reconheceu a silhueta. Só Július entrava na livraria àquela hora do dia. O homem se ajoelhou atrás dela. Suas mãos grandes e quentes cobriram suas orelhas, quando ele a beijou primeiro na testa, depois na ponta do nariz e finalmente nos lábios quentes. Ela sempre ficava muito feliz com a visão de Július cruzando o limiar da loja, vestindo seu sobretudo cor de chumbo, a velha pasta de couro na mão. Como estão meus tesouros?
Soou a voz grave e profunda de Julius Sternberg. Com o que você estava sonhando? Amanda queria dizer a ele que fantasiava sobre sua loja fervilhando de clientes, ansiosos para comprar os livros mais recentes, sobre uma cidade sem soldados, com apenas o ruído distante de automóveis e bondes. Mas ele falou novamente antes que ela pudesse dizer alguma coisa. Estamos correndo contra o tempo, disse ele. Você tem que se livrar dos livros. O tom do marido a fez estremecer, e ela respondeu com um olhar suplicante. Vamos subir agora, querida. O bebê e eu estamos com fome. Foi tudo o que ele disse. A sala de estar era uma espécie de jardim cercado por uma muralha de livros, cortinas de brocado com padrões florais, tapeçarias mostrando cenas bucólicas, tapetes tão grossos quanto grama recém-cortada e cada espaço vazio ocupado por livros. Durante o jantar, Amanda travou uma conversa pontuada de comentários banais, para que Julius não voltasse ao tópico mais urgente. Ela disse ao marido que tinha vendido uma enciclopédia, que alguém havia encomendado, uma coleção de clássicos gregos, que Fräulein Hilde Kramer, sua cliente favorita, não visitava a livraria fazia uma semana, embora antes viesse todas as noites, todas as tardes. Depois de ministrar suas aulas, e passava horas revisando as prateleiras sem comprar nada. Logo ao chegar pela manhã, limpe a vitrine da loja, Julius exigiu, com voz severa. Quando ele viu Amanda recuar ressentida, aproximou-se e puxou-a para ele por um instante. Julius inclinou a cabeça contra o peito dela e respirou o perfume do cabelo recém-lavado da esposa. Você não se cansa de ouvir corações? Perguntou Amanda com um sorriso. Gesticulando para que ela ficasse calada, Julius se ajoelhou para colocar o ouvido na barriga dela e respondeu: Posso ouvir o dela também. Vamos ter uma filha, tenho certeza disso. Com um coração tão bonito quanto o da mãe. Desde seus tempos de escola em Leipzig, Julius era fascinado pelo coração. Seus ritmos irregulares, seus impulsos elétricos, suas batidas alternadas e silêncios. Não há nada mais forte, ele dizia a ela, quando eram recém-casados e ele ainda estava na universidade, mas sempre acrescentava uma advertência. O coração pode resistir a todos os tipos de trauma físico, mas a tristeza pode destruí-lo num segundo. Portanto, nada de tristeza nesta casa. Eles esperaram até ele abrir sua clínica, antes de terem o primeiro filho. Naquele dia, Amanda iria com ele ao consultório para testar o eletrocardiograma adquirido recentemente durante uma viagem a Paris. O aparelho era uma grande novidade em Charlottenburg e aos olhos de Amanda parecia uma versão mais complicada da máquina de costura Singer que ela tinha no sótão. Naquela noite na cama, motivado pelo pensamento de sua filha crescendo dentro de Amanda, Julius descreveu com entusiasmo as etapas do batimento cardíaco. Um coração na diástole. Ele explicou enquanto ela estava em seus braços. Está descansando. Ele continuou, e confusa com sua terminologia, Amanda logo adormeceu no peito do homem que protegia a ela e ao seu bebê do horror que fermentava entre os vizinhos, a cidade, todo o país e aparentemente todo o continente. Ela sabia que ele estava cuidando bem do seu coração, e isso era suficiente para fazê-la se sentir segura. Amanda acordou sobressaltada no meio da noite e saiu do quarto na ponta dos pés, sem acender a luz para não acordar o marido.
Um sentimento estranho levou-a até uma das prateleiras no quarto dos fundos, onde guardavam os livros que não estavam à venda. A prateleira estava repleta de obras do poeta russo Mayakovsky, o favorito de seu irmão Abraham, que havia deixado a Alemanha vários anos antes e se estabelecido numa ilha do Caribe. Ali estavam, também com suas lombadas desgastadas, os livros de histórias que seu pai lia para ela na hora de dormir. Ela fez uma pausa para considerar qual escolheria se pudesse salvar apenas um. Não precisou de muito tempo. Protegeria o livro de botânica francês, com suas ilustrações pintadas à mão, de plantas e flores exóticas, que seu pai tinha trazido de uma viagem de trabalho às colônias. Ela pegou nas mãos o livro, cujo cheiro inigualável lembrava o pai, e notou que as páginas estavam amarelando e a tinta de alguns desenhos estava desbotando. Ela ainda conseguia se lembrar dos nomes exatos das plantas, em latim e francês, porque antes de ela adormecer, o pai costumava repeti-los, como se fossem almas abandonadas em terras distantes. Abrindo uma página aleatoriamente, ela fez uma pausa para fitar um Chrysanthemum carinatum. Fechou os olhos e ouviu a voz ressonante do pai, descrevendo aquela planta originária da África, tricolor, com lígulas amarelas na base e flores em capítulos tão longos que emocionavam. Levou o livro para o quarto e o colocou embaixo do travesseiro. Só quando fez isso conseguiu dormir em paz. Na manhã seguinte, Július a acordou com um beijo na bochecha. O aroma de cedro e almíscar do seu creme de barbear trouxe de volta lembranças da sua lua de mel no Mediterrâneo. Amanda o abraçou para que ele continuasse com ela, enterrando a cabeça contra o pescoço longo e musculoso e sussurrando: "Você estava certo, vai ser uma menina. Eu sonhei. Vamos chamá-la de Viera." "Seja bem-vinda, Viera Sternberg", Julius respondeu, envolvendo Amanda em seus braços poderosos. Alguns minutos depois, ela correu até a janela para se despedir com um aceno e viu que ele já estava na esquina, rodeado por um grupo de jovens usando braçadeiras com a suástica. Mas Amanda não se preocupou. Ela sabia que nada intimidava Julius. Nenhum golpe ou grito, muito menos um insulto. Ele olhou para trás antes de virar a esquina e sorriu para ela. Isso foi suficiente. Amanda estava pronta para esvaziar as prateleiras da livraria, agora que já tinha escolhido o livro que salvaria da fogueira. Quando desceu as escadas para abrir a porta do Jardim das Letras, Frau Strasser já estava parada ali, rígida como uma muralha. Amanda não sabia se essa impressão resultava do traje pesado que a vizinha estava vestindo. Uma espécie de uniforme militar com cinto de couro, que era a nova moda numa cidade onde feminilidade e elegância eram vistas com reprovação, ou se era por causa do seu ar despótico e ameaçador. Frau Strasser agora fazia parte de um exército de mulheres que se julgavam soldados, embora nunca tivessem sido chamadas às armas. "Não vou permitir que esses livros indecorosos sejam vendidos bem embaixo do meu nariz", ela trovejou. "Você teve sorte com toda aquela chuva, mas seu período de graça acabou." Era verdade. Em maio, a loja de Amanda tinha sobrevivido à queima de mais de 20.000 livros na Opernplatz, arrastados como cadáveres
em carrinhos de mão, por estudantes universitários encantados, que pensavam que alimentar a maior fogueira já vista em Berlim iluminaria seu futuro. Naquela tarde sombria de 10 de maio de 1933, todos ouviram no rádio o discurso que selaria o futuro do que até aquele momento fora seu país. Abre aspas. A era do intelectualismo judaico extremo chegou ao fim, e a Revolução Alemã abriu caminho novamente para a verdadeira essência do que é ser alemão. Fecha aspas. Como pode um país sobreviver sem poetas e pensadores? Perguntava-se Amanda, enquanto estava sentada perdida em pensamentos ao lado de Július. O rádio começou a transmitir o hino da juventude hitlerista, gabando-se da nova era. Embora os dias chuvosos do final da primavera os impedissem de continuar com suas queimas de livros pela cidade, agora eles esperavam o início do verão para reiniciar os ataques com todas as suas forças. E a coleção de Amanda não seria poupada. Frau Strasser ainda estava de pé na porta da loja, mas Amanda não se sentia intimidada. Ela acariciou a barriga, determinada a não deixar que aquela vizinha corpulenta, com suas fantasias militares, arruinasse sua felicidade. Vou ser mãe, disse a si mesma baixinho. Mas Frau Strasser permaneceu ali de braços cruzados, desafiadora. Observando-a mais de perto, Amanda achou que a única coisa humana nela eram os olhos. Além do seu exterior severo, era evidente pelo seu traje que ela não era um dos escolhidos. Representava apenas o poder das massas, não o da elite. Uma elite para a qual a mulher sem dúvida rendia homenagens, com adoração irrestrita e submissão. Depois de sustentar o olhar de Amanda por alguns instantes, Frau Strasser se afastou sem dizer mais nada. Amanda sabia que na próxima vez que aparecesse, ela estaria escoltada por membros da juventude hitlerista. A vizinha estava tramando alguma coisa. Amanda se acomodou perto da estante da entrada, pronta para começar seu veredito, sentindo-se como uma mãe lançando seus filhos ao esquecimento. Os bárbaros estavam destruindo séculos de civilização, atacando a razão em nome de um suposto ideal de ordem, pelo que alegavam ser a perfeição. Ela foi incapaz de conter as lágrimas, quando lembrou-se do pai organizando os livros por assunto, passando as mãos pelas lombadas, soprando a poeira das capas. Avivou na memória os aromas de tinta e cola, de amêndoa e baunilha, do couro seco e rachado dos livros antigos. Até podia ouvir o pai descrevendo como o papel se desintegrava, falando sobre as substâncias voláteis que emitia, sobre a celulose e a lignina, a hidrólise do ácido. Amanda tentou ao máximo evitar os nomes que tinha que enfrentar. Por que alguns sims e outros não? Ela começou com Zweig, foi para Freud, London, Hemingway, Lewis, Keller, Remarque, Hugo, Dostoiévski, Brecht, Dreiser, Werfel, Brod, Joyce e Heine, o poeta favorito de seu pai. Não conseguiu conter as lágrimas
como se elas pudessem salvá-la do infortúnio de ser seu próprio censor patético. Começou a jogar os livros no chão, preparando-os para o pior. A campainha da porta tocou e um estudante universitário de rosto sardento e bochechas rosadas entrou. Seu rosto era tão alegre que até seu uniforme marrom parecia amigável. Mas ela não se deixou enganar. Cumprimentou-o como se ele fosse um cliente assíduo, alguém que passava horas ali entre livros, ilustrações e textos. Onde está o proprietário? O rapaz perguntou, enfatizando cada sílaba, como se quisesse mostrar seu poder e se sobrepor à impressão deixada pela sua pequena estatura. Amanda, com sangue frio, sorriu e explicou que não havia mais ninguém na livraria além dela, e que se ele quisesse ver um homem, teria que esperar pelo marido que chegava mais tarde. Você tem até hoje para limpar todo esse lixo das prateleiras. O jovem advertiu e depois saiu da loja, batendo a porta para intimidá-la e murmurando entre dentes, vermes asquerosos. Qual era o sentido de ela selecionar livros se eles já tinham decidido o que fazer? Chegara o momento de deixar que o jardim das letras murchasse e morresse. Não havia nada que pudesse fazer. Sua livraria teria de ser abandonada à mercê dos carrascos. O sol estava alto no céu, quando ela deixou as estantes para trás, trancou a loja e caminhou pelas ruas de um bairro que já tinha dificuldade para reconhecer. É solstícios de verão, o dia mais longo do ano, pensou. O verão vai começar. Enquanto caminhava, notou que os vizinhos evitavam uns aos outros. Todo mundo parecia só sussurrar e escutar as conversas clandestinamente. O caos da dúvida estava na capital alemã. Era mais seguro escutar, pois falar era arriscado. De casa em casa, janela em janela, as notícias no rádio, aquelas arengas em louvor da pureza racial, tinham se tornado a trilha sonora diária da cidade, entre aspas, a Alemanha para os alemães. E por acaso eu não sou alemã também? Ela queria perguntar. Por fim, ela se viu na Fasanenstraße. Percebendo que estava perto da sinagoga, atravessou a rua. Na esquina seguinte ficou surpresa ao ver dálias do lado de fora de uma floricultura. Alegrou-se com aquele choque de cores em meio à cidade cinzenta e sem graça, que parecia desprovida de vida. Entrou e pediu as flores com os botões mais abertos, decidida a levá-las ao consultório do marido e surpreendê-lo. A florista, uma mulher corcunda e com as mãos em garra, começou a preparar o buquê. Só quero aquelas em tons de rosa, interrompeu Amanda. Elas são todas iguais. São dálias vermelhas, a florista resmungou. Qual é o problema? Não enxerga? Se não gosta do jeito que estou fazendo isso, pode fazer você mesma. Depois de selecionar algumas dálias em tons de rosa, Amanda rapidamente pagou à florista e saiu da loja. Já estava acostumada a ouvir ofensas. Com o buquê nos braços, saiu da Sibelstrasse e desceu a movimentada Kurfürstendamm. Depois se dirigiu a Pariserstrasse, que a levaria ao consultório de Julius. A cada minuto as cores das dálias se tornavam mais intensas. Os vulneráveis tons de rosa se defendiam da atmosfera perniciosa. Embora ela estivesse tentada a se perder na beleza frágil das dálias ou no rosto das crianças que encontrava no caminho, Amanda foi levada de volta à realidade pela constatação de que ela e o marido eram os únicos
que ainda não tinham fugido. Seus primos estavam na Polônia. Seus pais tinham morrido, assim como os dele. O que restava para eles naquela cidade? Ela e Július tinham amigos na França. Podiam conseguir um salvo-conduto e deixar tudo para trás, começando vida nova em Paris ou em alguma cidade pequena. O marido tinha até pacientes a quem só bastaria pedir que o recomendassem ao escritório para a Palestina, na Meineckstrasse. Mas Július achava que não podia abandonar seus pacientes cardíacos. Agora eles chegavam ao consultório com uma suástica, na lapela ou numa braçadeira. O médico fazia vistas grossas para aqueles símbolos que tanto atormentavam Amanda. Nada mudou, ele dizia a ela. Ainda são meus pacientes. Eu vejo apenas o coração, não leio a mente deles. Quando Amanda entrou no consultório, Fräulein Zimmer levantou os olhos. Por trás da gigantesca escrivaninha de mogno, onde estavam espalhadas as fichas de vários pacientes. Sua expressão estava longe de ser acolhedora, pois ela sabia que sempre que Amanda interrompia o médico com uma de suas visitas de surpresa, ele cancelava seus compromissos ou adiava os que não eram urgentes. Amanda se sentou na sombria sala de espera, o mais perto possível da porta do consultório, esperando que ela fosse se abrir a qualquer momento. Primeiro ouviu vozes e risos. Então, viu sair dali um homem alto de cabelos grisalhos, vestindo um terno marrom escuro com uma suástica brilhando na lapela. Quando entrou na sala, ela notou Amanda, que se levantou. Ele olhou para ela como se estivesse curioso, para saber por que uma bela jovem alemã precisaria de uma consulta com o cardiologista. Sempre que se sentia examinada daquele jeito, Amanda baixava os olhos, num gesto que alguns poderiam interpretar como submissão. Logo atrás do homem imponente havia um jovem, que era o retrato vivo do mais velho, com as mesmas características comuns: olhos separados, nariz arrebitado, sobrancelhas grossas e lábios finos. O terno do rapaz estava tão solto no corpo que era impossível dizer se havia músculos ou apenas ossos sob as enormes ombreiras. Seus olhos pareciam prestes a saltar das órbitas e seus lábios estavam arroxeados. Quando Július viu Amanda, passou por eles, deu-lhe um beijo no rosto e pôs o braço ao redor dela. — Sua esposa? — perguntou o velho atarracado com ar de surpresa. — Ela não parece... Sua voz sumiu. O homem mais jovem fixou os olhos nela com uma expressão que parecia dizer: por que eu e não ela? Ele pertencia a uma raça superior. Ela estava tentando se esconder atrás de uma fachada ariana. Mas, obviamente, era apenas um ser inferior e desprezível. Por que justo quando a nação mais precisava dele, seu coração tinha que estar tão fraco, que não era capaz nem de bombear sangue suficiente para ele respirar? Pai e filho saíram apressadamente do consultório, despedindo-se de Fräulein Zimmer. Assim que Amanda deixou o consultório de braço dado com Július, ela se sentiu invencível. Os dois estavam juntos. Não precisavam de mais nada. Július olhou para ela e ela sorriu. O que seria da minha vida sem você? Ele pensou. Eles caminharam em silêncio até a Oliverplatz e buscaram refúgio num restaurante com mesinhas na calçada e vista para as árvores do parque. Esperando o sol se pôr, Július pediu vinho e algo para comerem. Hoje é o dia mais longo do ano, disse Amanda.
A vida estava indo bem para eles. Logo seriam pais e a clientela de Júlio estava aumentando. Embora o ano tivesse ficado sinistro com a ascensão do Partido Nazista, eles não pensavam em deixar para trás tudo o que tinham construído. Por que fugir e começar tudo de novo? Júlio pensava. Fugir para onde? Terminaram o café e foram para casa justo quando o sol estava se pondo. Os passos de Amanda diminuíram quando eles se aproximaram, como se ela não quisesse chegar ao seu destino. Vamos demorar mais, vamos ficar aqui, pare, ela queria dizer. Júlio ficou ali com ela em silêncio, pois percebeu que estava incomodando a esposa. Grupos de jovens corriam em todas as direções, e tanto os soldados quanto a polícia haviam desaparecido de vista. Virando a esquina, notaram uma agitação em frente ao Jardim das Letras. De longe eles podiam ver Frau Strasser cercada por vizinhos e curiosos. Estudantes vinham correndo em direção a eles, empurrando carrinhos de mão, transbordantes de livros. Eles estavam cantando algum tipo de hino, mas Amanda não conseguia entender as palavras. Ela viu sua cliente favorita, Fraulein Hild Kramer, correndo na direção dela. Hild! Gritou, quando estava a poucos metros de distância, a voz embargada. Júlio apertou a mão da esposa com força, como se implorasse para que ela não se deixasse dominar pelo medo. A jovem, com o cabelo castanho cortado curto e uma blusa branca abotoada até o pescoço, correu até eles. Eles arrombaram a porta e levaram todos os livros. Hild gritou. Todos eles. A única esperança de Amanda era que seu volume mais precioso, aquele que a despertara dos sonhos para ir salvá-lo, ainda estivesse embaixo do seu travesseiro. Hild ainda falava com nervosismo, obviamente inconformada. Pensei que depois da grande fogueira de maio, os estudantes iriam se aquietar, mas em vez disso, o que vai ser de nós, Amanda? Quando Amanda viu o brilho alaranjado do fogo emergir detrás de Hild, sabia que aquele era um sinal. Uma parte de sua vida iria perecer nas chamas, junto com aqueles livros. Quando os três se aproximaram do Jardim das Letras, viram Frau Strasser do lado de fora, com o que parecia uma enxada na mão. Ela parecia satisfeita por ter cumprido sua missão. Apenas alguns jovens assistiam ao incêndio. Eram os únicos espectadores, ninguém mais parecia interessado. Amanda queria gritar, mas em vez disso fechou os olhos enquanto respirava o ar esfumaçado, imaginando todo o couro, papel e cola sucumbindo ao calor do fogo. Lágrimas escorriam pelas bochechas de Hild, e os olhos de Júlio tinham um brilho escuro de tristeza. O rosto de Amanda, no entanto, agora estava congelado num estranho sorriso. Eles estão queimando apenas papel. Os livros ainda estão aqui, disse ela, levando o dedo indicador à têmpora, toda a sua angústia capturada num gesto. Se realmente querem que desapareçam, terão que queimar todos nós, declarou. Acham que podem incinerar tudo o que aprendi com meu pai? Nunca vão poder fazer isso, Hild. A voz do meu pai vai sempre estar comigo. Ela não conseguiu continuar. Ainda existem bons alemães, disse Hild, tentando consolá-la. Eu sou alemã também. Este é o meu país, não importa o que digam. Um poeta previu isso um século atrás. Onde se queimam livros, acabam se queimando pessoas. Hitler hipnotizou a todos, especialmente os jovens que agem por impulso.
Em seus sonhos, Amanda já tinha visto a fogueira. As chamas chegavam até as nuvens. A pilha de livros era maior do que qualquer edifício da Opernplatz. No mundo real, não passavam de 20 e tantos estudantes encorajados por suas suásticas e pelo hino da juventude hitlerista, vingando-se de um punhado de livros. Haveria outros, ela sabia, esse era apenas o começo. Não havia mais nada que pudessem fazer. Quando ela disse boa noite e abraçou Hilde, Amanda sentiu que uma amizade longa e próxima uniria as duas. Juntas elas recitariam frases de seus autores favoritos em segredo e assim os manteriam vivos. Ela pegou a mão de Július enquanto voltavam para o seu apartamento. Tinham sobrevivido à fogueira, ao menos daquela vez, e Amanda tinha a satisfação de ter poupado pelo menos um livro das chamas. Ele permaneceria com ela até o dia da morte. Vamos contar os dias até o inverno, ela murmurou enquanto subiam as escadas de volta ao seu apartamento. Quando nossa filha vai nascer? Mas ainda estamos em junho, querida. Júlio sublinhou com serenidade. Temos um longo caminho pela frente.